Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raio Dourado Tarô. Aqui é a Rosana e eu vou dar andamento aqui desta playlist dos arcanos menores do tarô. Estudo introdutório do tarô. Vejam lá, tem todos os arcanos maiores, arcanos de copas, paus e espadas agora, dando andamento aqui com 8 de paus e logo em breve ouros. Então, eu espero que vocês estejam gostando desses áudios, né? Para estudo, são as principais energias aqui de cada arcano do tarô. Eu espero realmente que vocês gostem e curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Espero realmente poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e ajudar aí nesse caminho de estudo, tá bom? 8 de espadas. Hoje a gente vai falar do 8 de espadas. Bom, o 8 de espadas, normalmente a gente sente isso, né? A gente sente essa energia na nossa vida. Quem nunca, né, gente, se sentiu restrito por alguma situação, né? É aquela energia onde o medo nos impede de seguir em frente, né? E que a confiança pode ser realmente abalada por alguma situação. Mas como na imagem, né, normalmente do arquétipo do 8 de espadas mostra, ela chega a ela tem uma imagem ali um pouco sem emoção, então é muito pouca água, né? Porque a água sempre vai mostrar ali que a mulher não tem emoção, então tá muito no mental, não tá colocando nada, tá sempre na racionalidade, pensando e deixando o medo realmente te impedir, né? Te bloquear nas situações. Bom, mas de qualquer forma também as espadas, ela não toca na mulher, né? E só seus sentidos que estão limitados. Então, assim, que está impedindo realmente da pessoa sair dessa situação, né? Ou de ver a situação com mais clareza, tá? Então, essa é uma questão aí. Bom, o conselho desse arcano, né, é se manter calmo, forte, sem ceder à sensação de paralisia, né, a fim de escapar dessa situação. Então, ele pede muito para a gente ter um pouco mais de calma para conseguir enxergar aí alguma saída para essa situação sem se paralisar totalmente, né? Como ele antecede o 9 de espadas, o medo já está começando a tomar conta, né? Bom, tenha em mente que as espadas mostram na carta também que representam a clareza do pensamento. Então, a gente precisa realmente olhar para aquilo para trazer uma clareza maior, né? E por isso a resposta está disponível para você. Talvez o consulente tenha que analisar de outro modo. Então, gente, o que acontece, né, nessa situação? Quando a pessoa chega realmente no 9 de espadas, se a gente estiver falando mesmo de uma continuação aqui, ela já tá ali paralisada e ela precisa realmente ver de outra forma, né? Ele pode ainda mostrar também grande dificuldade de fazer escolhas em um nível profundo da mente. Muitas oportunidades de mudança são desejadas, porém dificilmente se tornarão realidade por conta do medo, né? Sabe aquela pessoa que passa a vida inteira querendo uma mudança e não consegue, né? Enfim, os sucessivos problemas podem acarretar também pelo medo, pela confusão, frustração, receio de fazer a escolha certa ou errada, né? Esta carta indica interferência negativa de pessoas ou situações também, mas que muitos foram deixados pela próprio consulente, pela sua dificuldade de se encarar a verdade, de encarar a mudança, sendo o momento de encarar que a insegurança e o medo só estão ocasionando problemas para ela. Então, o 8 de espadas tem que mostrar mesmo, a gente precisa mesmo mostrar para o consulente que, olha, você está paralisada com seu medo e isso está te fazendo muito mal, é isso que está te bloqueando, certo? Mas que precisa realmente encarar essa verdade. É o momento de encarar mesmo a verdade e ir com medo mesmo, né? Que nem diz aquele ditado, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Você encara o medo, você não dá essa força para ele, né? E que tudo isso faz
com que qualquer pessoa pode ter agido negativamente com ele. Então, a gente vê aí pessoas que são enganadas, né? Que o outro percebe aí que a pessoa tá com medo, tá insegura e acaba se aproveitando da situação, tá bom? Bom, no plano físico, né, pode representar prisão mesmo, judicial, né, uma pessoa é presa pela polícia, enfim, mostra a perda dos processos na justiça dos homens, né, terrena, ou um período bem desgastante de investigação. Se a pergunta for sobre isso, tá? Vai mostrar mesmo que a pessoa pode realmente ser presa. Acontece nas tiragens, né, da pessoa perguntar, fulano pode ser preso? Fulano não sei o quê? Eu mesmo posso ser presa? Né? E é isso, infelizmente confirma. Uma parada obrigatória, pois a pessoa pode estar cansada dessa restrição mental, física, espiritual ou emocional. Rejeição de si mesmo, ama, ferida por vergonha e dor. Então, ela tá mesmo ferida, ela tá com dor, ela tá com vergonha, né? Enfim, na saúde, dor emocional, óbvio, né? Na saúde, mostra fragilidade, hora de buscar ajuda médica ou qualquer outro profissional que possa ajudar. Então, gente, ele tem uma energia muito negativa, né? Como, na minha opinião, a maioria tendência ao negativo, né? Do espadas, óbvio, não dá para falar a verdade, ao contrário, uma tendência maior para o negativo, não que seja somente negativo, tem a polaridade, mas a maioria das situações aí ela tende, né, para ter uma energia mais negativa. Então, na saúde não seria diferente, né, gente? A gente precisa realmente se atentar, espiritualmente também. No inconsciente e terapeuticamente falando, ele pode mostrar o quanto os próprios conceitos, ideias, mentais e pensamentos nos conectam a sentimentos e criam dilemas e problemas de autossabotagem. Então, é aquele momento mesmo que a gente mesmo está se autossabotando, que a gente está criando o próprio problema, a gente está co-criando totalmente errado, né? A gente está muito no negativo, enfim. Olha só, positivamente, que nem eu falei, a tendência é negativa, mas tem um lado positivo. Positivamente, o 8 de espadas pode mostrar que a pessoa está focada ou precisa se focar e ter uma visão mais clara da situação. Se vir talvez como conselho, né, gente? Ao invés de esperar que alguém o faça, e as soluções muitas vezes estão dentro do próprio consulente. Então a resposta está dentro da pessoa, né? Basta se abrir para outras possibilidades. Então, importante a gente entender isso também, né? A pessoa pode estar restrita por acontecimentos reais, como falta de dinheiro, relacionamentos abusivos ou codependências, aqui são exemplos, né? Empregos entediantes, desemprego e etc, tá bom? Então, no livro do nosso queridíssimo Ney, né? Resumidamente falando, ele vai sempre falar ali de que pode revelar perigo, né? Uma outra vertente do 8 de espadas também, né? Conflito muito iminente por traição, fraude ou engodo. Essa carta indica o surgimento de más notícias ou perdas por acidentes, por negligência própria. Olha só. Descuido provocará mais confusão e dificuldade. Sugere censura, crítica social ou familiar, uma vez que erros e mentiras podem ser descobertos. Então, se você mentiu e sair esse arcano, às vezes na tiragem, dependendo da pergunta, a gente pode observar que o próprio consulente está mentindo, né? Para nós também, tá não querendo falar mesmo a verdade, enfim. Pode indicar esforço inútil na liberação dos problemas acumulados. Então, assim, a pessoa já está com tanto problema, um acumulando em cima do outro, né? 8 de espadas. Limitações, dissolução da vontade, ou seja, né? A pessoa não tem mais vontade ou não tem mais o poder pessoal, né? Enfim, né, ele fala muito de que ele revela que pode estar sendo manipulado ou tentando manipular, né? Inclusive o que ele precisa realmente encarar de fato. Então, você está tentando manipular aí o que realmente o destino tá te reservando, mas está tentando escapar de algo que é inevitável, vamos dizer assim, né?
ele fala muito assim, que assemelha-se ele deu um exemplo, né, o Ney aqui, que assemelha-se muito a um homem conta ao melhor amigo que está tentando uma reflexão, uma relação extraconjugal, que por sua vez conta para a mulher e a mulher conta para a pessoa traída, então, para a amiga, né? Então é aquele momento que você acha que mentir é a solução, mas eu acho que o 8 de espadas sempre vai mostrar aquela situação, né? A mentira tem muito perna curta e, enfim, uma hora ela pode ser descoberta, né? O engano tá nessa situação, a gente se engana, muitas vezes a gente está se enganando, inclusive de não querer ver o problema, né? Eu tenho muito isso com o 8 de espadas aqui. Bom, palavras-chave, tá, gente? Perda, traição, perigo, conflito, reprovação, fatalidade, perfídia, confusão, condenação, prejuízo. Ele fala lá de crise, indecisões, isolamento, inveja, dificuldades, interferência externa, angústia, medo, abandono, crise por falta de confiança, separação, desequilíbrio, rejeição, pensamentos limitantes que levam ao fracasso, olha só, ofensa, decepção, desonra, falsas crenças, embaraço, más notícias, desgastes, perdas e desgastes, vitimismo, autossabotagem, amarrado, confusos, incapacidade de mudar, vulnerabilidade, sentir-se cercado, falta de liberdade de escolha, sentir-se preso a uma situação, à espera de resgate, ideias esparsas em nenhuma direção, sentir-se impotente e vitimado, afogado em sentimentos e preocupações, preso nas próprias ilusões, cobranças de todos os lados, não consegue priorizar, confusão mental, não pensa, não consegue resolver mentalmente. Período dedicado com perdas severas e dificuldade de se responsabilizar, dificuldades por própria responsabilidade, deslealdade, sempre de pessoa consultada, tá, gente? Que será revelada, omissão de fatos importantes, resultado sempre frustrante e com prejuízos, desespero, mas o invertido dele pode mostrar uma superação, ganhos, controle, dominação, sorte e lucros. Então, o invertido, né, na casa positiva, vamos dizer assim, pode mostrar mesmo que a pessoa vai conseguir dominar aqueles problemas e vai resolver. Falta de verdade, de crítica ou de dissolução, né, na oposição aqui. E como conselho, no livro no Ney, ele fala revelar toda a verdade, não comungar com a injustiça. Então, se o 8 de espadas saiu para você e você tiver a oportunidade de revelar o que é verdade, a tua consciência com certeza ficaria mais leve, né? Não se alinhar a essa injustiça, essas mentiras. Enfim, outro dia eu questionei muito, assim, nos meus estudos, né, espirituais, e eu me fiz essa pergunta, né, e eu joguei pro grupo, será que se alguém souber de uma pessoa que está enviando uma energia negativa manipulada pro outro, se ela sabe e não avisa, será realmente que essa pessoa não tá na mesma energia? Então, é muito 8 de espadas, né, você achar que não precisa revelar a verdade, omitir, não tem diferença, né? Ela acaba sendo igualmente mentirosa quanto a outra, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. 8 de espadas para vocês, que não é um arcano fácil, nem o 8, nem o 9, nem o 10 de espadas, não é mesmo. Mas é o fim do sofrimento, né? É o caminho aí que todos nós no momento da vida passamos, seja em menor escala ou um pouco mais forte aí, tá bom? Então, eu vou trazer o próximo arcano aqui, o 9 de espadas, pra gente já tá na reta final aí do espadas. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.